É assim, o consórcio... Isso, conta comece- o Pode falar, porque já viu processo pergunta de simples. consórcio. aqui, ó. Primeira, olha eu já perguntando. Consórcio, conta pra gente como funciona a parte de contemplação, em qual fase, biriri, bororó. Enfim. Vamos lá. O consórcio, ele é muito simples, é muito tranquilo. Ele é um grupo de pessoas que todos os meses pagam para adquirir ali um determinado bem, seja ele imóvel, automóvel ou serviços. Então, o consórcio, ele é um dinheiro que você utiliza para comprar um bem. Tá? Então, você tem que ou comprar, né, na parte imobiliária ou na parte automobilísticas, ou então por serviço, certo? Então, assim, hoje a gente consegue atender todo tipo de pessoa. Então, a pessoa que quer comprar uma casa, a pessoa que quer comprar um terreno, a pessoa que quer comprar uma chácara, um carro, moto, quer fazer uma festa de casamento, aniversário, faculdade, tudo a gente consegue pela carta de crédito. Até plástica, não é? Tudo, até plástica. Pronto. Até plástica consegue. Tá, pronto. Pois Vamos nós lá. vamos ver. Pronto. Até plástica. Tem certeza que é até plástico? Consegue tudo. Tem certeza? Tô perguntando pra ela, só um minuto, por favor. Consegue É vero tudo. isso mesmo? Aham. Tô brincando. Vamos lá. Consegue tudo. Qual que é o diferencial? Hoje, vamos lá, falar do ponto-chave, é o preconceito que o pessoal tem. Ah, mas consórcio demora, mas não, eu paguei, só peguei lá no final e etc. Não, consórcio é um planejamento. Então, você tem que se programar para fazer. Hoje, cresceu muito devido a INCC que está lá em cima, a Selic que tá batendo super alto. Então, assim, hoje, para a pessoa financiar um imóvel, é muito difícil. Ela tem que comprovar uma renda de quase 10 mil reais para financiar 300 mil. Então, assim, fora Pra que... financiar 300 300 mil, pelo menos. mais ou menos, entre 9 e 10 mil, tá? Para financiar isso, sendo que você tem que ter a entrada do financiamento. E esses 300 mil, eles vai se tornar quase 1 milhão, se você for fazer o cálculo no final do financiamento, tá? Então, Não faz sim, conta. isso mesmo. Valor de imóvel tudo depois. O que eu fiz? Ano passado, eu decidi abrir minha empresa, porque eu trabalhava com uma empresa só e eu entendi que o mercado, né, nesse sistema de consórcio, ele estava se expandindo muito. Então, eu abri minha empresa e hoje eu trabalho com todos os bancos e administradoras de consórcio do país. Então, hoje eu consigo entender o que o cliente precisa. Se o cliente quer uma menor taxa, eu tenho um banco para oferecer. Se o cliente ele já quer pegar no primeiro mês, ele consegue pegar. Claro que não tem segredo. Como chama a tua empresa? Você já passou Pedrosa Consultoria Não, Financeira. você põe na tela, por favor. Só pra gente PP aproveitar Pedrosa desde o Consultoria. começo. Esse aí é site ou... O Instagram dela e o telefone. Ah, então beleza. Sim, Legal. pode colocar. Tem nosso site, tem no meu Instagram tem tudo. Qual que é o outro Instagram? É Pedrosa Consultoria Financeira. Continua, só pra gente deixar na tela. Sim. Então, assim, hoje o que a gente faz? A gente faz uma empresa minha e do meu irmão, tá? Nós somos sócios e nós trabalhamos com realização de sonhos, né? Então a gente procura entender o que a pessoa quer para ajudar ela. Então hoje é mito aquilo de que o consórcio eu paguei, não, é só para pegar no final. Não, Mas se você antes era, né? mas Alguns pode anos ser, atrás. mas pode ser Não, ainda mas hoje. tem um processo, não é? Mas tem pode- uma fila, tem Sim, pode ser, pode ser. as Tudo assembleias, depende. não é? Tudo isso. Tudo depende, né? É assim, hoje eu faço inclusive quitação de financiamento, tá, Legal. galera? Então, assim, você É. tem um financiamento absurdo no banco, juros abusivos, eu consigo reduzir em 80% pelo consórcio. Você vai pagar uma parcela que a pessoa paga em 360 meses, eu consigo trazer para 150. Olha que loucura, mano. Então, diminui bastante por esse sistema de consórcio. Mas, assim, não tem segredo, tá? Muitas pessoas se enganam, talvez, porque alguns vendedores também tentam... você quer dessa forma, não tem lance, etc. Consórcio é bem simples. Sorteio e É delícia. lance. Sorteio é sorte, lance quem der o maior valor leva. Não, É valor. isso. Sorteio é sorte. É isso. Então, Sorteio é lascada, eu ia sorte. até o final, se Isso. fosse pela sorte. Sorteio é sorte e lance quem der o maior valor. Qual que é o diferencial? Nós temos diversos grupos com diversas médias de lance. Tem grupos que tem 100 contemplados, tem grupos que tem 20, tem grupos que tem 10, tem grupos que tem 5. Então, a gente procura entender o que o cliente quer. Ele quer a contemplação? Se você vai comprar um imóvel hoje com o banco, vai financiar, se você consegue aprovação, no mínimo você tem que ter 20% de entrada, certo? Se você tem 20%, eu já te libero o crédito para você comprar o imóvel no primeiro mês, dependendo do planejamento que a gente fizer, tá? Isso, sem contar que a parcela que você pagaria lá em 300 meses, você vai pagar em 100, o mesmo valor de parcela. Eu consigo, que nem eu falei, uma taxa de 1,33, 1,5, 1,7, depende do planejamento que a gente fizer. Então você quer dizer que o próprio banco que me financiou, por exemplo, um apartamento a 10%, você consultando a gente,
De repente que esse próprio banco vai para 1, 2. Isso mesmo. Mais um. Isso mesmo. Só que assim, como eu falei, não tem segredo. Não. É sorteio e lance. Então, Não. assim, você teria que entrar com recurso, sim. Mas vamos dizer que para você reduzir aí 80% de, 500, dependendo do valor aí, 500, 600 mil de dívida, você entrar com 100 mil, para você não é vantajoso? Sim, Você entendeu? entendi. Então, assim, hoje a gente consegue te liberar rápido. Mesmo se você não tiver lance, eu consigo te liberar rápido, mas com planejamento, tá? Eu tenho grupos, por exemplo, explicando um pouquinho de automóvel. Minha taxa de automóvel nem se compara à taxa do financiamento, tá? Tá. Você paga aí 2 automóveis no final. Eu tenho taxa que ela chega a 10% de automóvel. Então, um carro de 100 mil, você vai pagar 110 mil no final. Ah, mas eu não tenho lance, eu não tenho entrada, e carro dá para tirar sem entrada. Você consegue no consórcio? Consigo. Eu tenho grupos que contemplam com menos de 30%. Os bancos geralmente oferecem até 30% de lance. Então, quando você contrata um consórcio, você pode escolher se você quer o lance embutido do próprio grupo, que chega até 30%. Se você quiser esse lance, ok. Só que se eu te coloco num grupo que está 50%, 60%, você não vai contemplar. Só que se eu te coloco em um grupo que está com lance de 10%, você já consegue a contemplação. E isso acontece, não sei se tem cliente meu aí, eu acho que tem alguns clientes meus, que contemplaram no segundo, terceiro mês, primeiro mês, somente com o lance da carta. Tá. Só que a pessoa tinha consciência de que não era contemplação imediata, porque ela não estava dando nada do bolso dela. Tá? Agora sim, eu quero no próximo mês. Ótimo. Eu desenho a estratégia para a pessoa, mostro quanto que ela tem que... E se a pessoa não Me tem ofertar. pressa? Assim, Pamela, por exemplo, não tenho pressa. Vou pagar. Só que daqui 1 ano, por exemplo, eu tenho uma grana, eu quero dar um lance. Maravilha, maravilha. Aí é rápido. Sim, é o que eu te falei. Só que, como que funciona, tá? Se você me fala assim, eu tenho diversos grupos. Você fala assim, Pamela, eu não tenho pressa, eu quero guardar um dinheiro para uma aposentadoria, né? Para me retirar lá na frente, etc. Eu vou tentar te colocar no grupo que tem a menor taxa. Porque eu entendo que você quer só guardar dinheiro. Então, um grupo que contemple então, tem menos. isso também, legal. Sim, Pamela. um grupo que contemple menos. Então, assim, a gente decidiu isso agora. Aí, se você daqui a 2, 3 meses falar, ai, Pamela, eu quero contemplar. Vou conseguir te contemplar? Vou. Mas o lance poderia ser bem menor se a gente tivesse ido num grupo específico para contemplação. E não dá pra mudar. Não dá para mudar. Depois que escolheu, por isso que eu sempre converso com o cliente e tento entender a necessidade dele. Mas é verdade. Pra gente colocar ele... Tem cara que quer uma coisa imediata. Ela tá falando, tem cara que eu quero daqui 1 ano, eu quero daqui 3. Ela vai colocar o cara no caminho. Só que assim, você quer daqui 3? Aí do nada o cara estoura com uma grana. Mas é o que ela falou. Aí quer dar Então. Pode ser que ele não seja contemplado. Não, porque então- está nesse grupo. Talvez. Depende do que for fazer. Tá vendo? É uma coisa que tem que ser explicada, né, sim, Pamela? Sim, eu sempre falo pra todos. Eu procuro entender. Porque assim, não, eu quero só guardar dinheiro. A gente faz um planejamento. Não, eu quero... se for contemplado... Uma coisa, mesmo que o cliente não queira ser contemplado, eu sempre gosto de contemplar o cliente. Vou te explicar por quê, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, quando você tem uma carta contemplada, ela rende superior que a poupança. Ela vai te render em média de 0,6 a 0,8 por mês. Então, pensa comigo. Vamos fazer uma conta redondinha. Você compra uma carta de 100 mil, paga R$700 de parcela por mês. Eu te contemplei nessa carta, certo? Seja pelo lance da carta ou seja por sorteio. Ela vai ficar rendendo para você como se estivesse na poupança. Então, você não vai render sobre R$700 que é o que você está colocando. Vai render sobre 100 mil. Então, por mês, vai render o valor da parcela que você está pagando. Todos os meses. E é rendimento sobre rendimento. Então, o primeiro mês rendeu 8%, aí vai para 100.800. O segundo mês vai render sobre 100.800. Entendi. O terceiro mês sobre né? vai acumulando rendimento sobre rendimento. E não é obrigado você pegar o crédito. Você retira o crédito quando você tiver, quando você quiser. Enquanto isso, vai ficar rendendo para você. É bem interessante. Pamela, fala de novo sobre o financiamento que me chamou muita atenção. Pessoal, a maioria das pessoas tem financiamento. Sim. Para ter essa redução, qual que é o primeiro passo? Vamos fazer um exercício válido aqui. A gente tem que entrar com uma ação contra o banco. Não. Fala o que Não. precisa, por favor. É assim, se você fizer isso, de entrar com uma ação e etc., nunca mais você consegue financiar nada, tá? O que a gente faz é simplesmente como se você... O banco, ele entende o quê? Apareceu um dinheiro para ele, ele veio e vai quitar o financiamento comigo. É isso. Tá? Então você não vai ter... Por mais que daqui 300 meses seja 800 mil, agora ele vai pegar
a metade. Para ele é interessante o agora. Isso mesmo, Não, entendi. isso mesmo. Então, assim, não é nada judicial, nada Tá. do tipo, tá? Você vai chegar no banco e vai falar, ó, eu quero quitar o imóvel. Como que fica pra me quitar? Ele vai te dar o saldo de quitação. Ah, do Como 400 que vai mil. ser? Aí em cima disso a gente 400 chama mil. você. Aí, em cima disso, a gente vai É. fazer o planejamento e eu vou Certo. te falar o que você precisa pra me te liberar isso. E você vai ver a parcela que você paga, quantos meses falta pra você pagar, e eu vou conseguir reduzir isso em até 80% pra você. Olha, para você ser sincero, é muita coisa, hein? Sim, e eu provo Não, isso não, na eu não- caneta. Você chamou muito atenção pra isso. E eu provo isso É uma na coisa. caneta. Esse podcast ele tem que ter vários Como cortes. que o nome da pessoa tem Porque, que estar? meu, Tem que estar com o nome limpinho. Isso, ó, isso daí eu vou falar uma coisa pra vocês, Porque tá? as pessoas têm essa dúvida É, também. eu tava até conversando anteriormente, é assim, o consórcio é legal, o consórcio é fácil, tal, e etc. É maravilhoso, só que você não pode ter nada no nome, tá? A diferença é que o consórcio ele não é igual ao financiamento, que vai ver o que você tem de cartão de crédito, que vai ver se você tem outro financiamento, vai ver se tem carro no nome, etc. Ele não vai ver nada, ele vai ver quanto que você ganha e qual que é o valor da parcela que você vai pagar. Tá. Só que se você tiver restrição, ninguém vai aprovar. É que nem você tem um amigo, você empresta dinheiro, seu amigo não te paga, você vai emprestar dinheiro pra ele? Não, não empresta mais. Então, assim, tem que estar tudo ok com o seu nome, certo? O score, ele não é muito avaliado. mas se você tá, mesmo com o nome sujo, pagando a prestação alta? Não. Tá. Quer dizer, tem uma empresa que é a Rodobens, A que Rodobens. é a Rodobens, que é uma das empresas que eu trabalho também, que ela até libera para quem tem restrição, porque o imóvel ele fica ali alienado, porém só vai transferir pro seu nome quando seu nome estiver limpo. Então, assim, não é... Eu já faço uma análise da pessoa antes dela entrar no consórcio para não acontecer de depois, né, não conseguir essa liberação. Claro que pode acontecer no meio do caminho de sujar o nome, mas aí se a gente libera o crédito para a pessoa, ela limpa o nome e aí a gente entrega o bem. Entendeu? Agora, com restrição, a gente não consegue de verdade. Tem vendedores... Mas tem muita gente nessa tem situação, Tem né? vendedores que vão falar que consegue sim. Você consegue fazer. Fazer, você consegue fazer comigo. Mas se contemplar, você não vai conseguir Mas pegar. contemplar, não. Contemplar, consegue. Você não Consegue consegue pegar, usar. retirar. Vai ficar lá rendendo pra você. Mas tem muita gente nessa situação, né? Eu falo que também trabalho nessa área de seguros e a gente tem muita gente nessa situação. Principalmente pós-pandemia. Tem bastante gente. Só que, infelizmente, o banco, ele vai... Porque é banco. Mesmo sendo consórcio, ele é banco. Entendeu? Não libera. Então, Mesmo o banco, assim, ele não mesmo vai... assim é interessantíssimo. Não Sim. libera. Você reduzir 80% de um negócio de 300 meses, 200 Sim, meses. isso mesmo. 100 meses, valor total. Imagina. Isso para quitação. Sim. E para você comprar a sua casa, por exemplo, tanta gente que tenta aí dar entrada no financiamento. Ano passado eu tive muito cliente que fez o quê? Deu a entrada no imóvel na planta, certo? Só que quando entrega a chave, você tem que financiar. O que aconteceu? A Selic subiu? Quem conseguia financiar no ano passado, esse ano não conseguia mais Onde financiar. nós moramos, Pamela, um monte de gente entregou porque quando veio a pancada, nosso o saiu- vendedor falou, não, aquele Nosso papo. saiu em 2019. Numa profissional. Não, é 1.000, não sei o que lá. Aí vem as pancadas do cara, mas peraí. Faz 3 anos que a Cê é gente doida? financiou. Imagina. Saiu em 2019. Complicado. E, assim, de todas... Não é todo mundo que aprovou, não. Então, pois é. Porque, E assim, na hora da venda, Pamela, acho que deve ser assim, não sei. O vendedor te promete mundos e fundos, ele faz aquela negociação que você paga um valor baixíssimo Sim. na construção Sim. do prédio e depois você não consegue financiar. Então, na planta, tem muita gente que compra na planta. Eu já vendi muito imóvel na planta. Eu trabalhei na Lopes. Antes eu não falei pra Na vocês, Lopes. mas eu trabalhei na Lopes há um tempo Legal. atrás. Não tenho, né, não tenho preconceito, etc. Só que assim, na planta, você vai pagar a planta. Mas quando entregar a chave, você vai financiar. Você vai ter que financiar, escolher o banco pra financiar. Não tem pra onde você Nós correr. pagamos mais na planta Então, do que na hora de financiar. Porque a gente sabia que na hora que fosse Mas não é o financiar... caso de todo mundo, da maioria. Sim, mano. claro. A gente sabia que na hora de financiar... Foi a melhor coisa que a gente fez. pois é, então. Não é, amor? Foi a melhor coisa que a gente fez. Então, o que aconteceu? Ano retrasado, tava 2% em INCC. Hoje tá 13,75. Olha, eu vou te falar que não era 13 alto, pontos. Não, Era, às vezes era até ponto, quando a gente dá ponto alguma coisa. mas Já o tá acumulado tudo dava isso. 2, tá O 13,75. acumulado tava 2. Agora tá 2019. 13. É, Às vezes nem chegava a 2. isso mesmo. Agora tá 13,75. Olha, amor. Pamela, Tá antes de absurdo. fazer uma... É alto demais. Tem duas perguntas aqui. Aproveitando o gancho, eu vou fazer primeiro do Douglas, que tem uma pergunta de day trader aqui. O Douglas falou assim,
Meu filho cancelou o consórcio dele e tem que pagar os juros de 27% para a empresa e aguardar o sorteio de cancelados para receber. Está certo isso? É a dúvida dele. Sim, É. é assim, toda vez que você faz um consórcio, você assina um contrato, né? Dentro desse contrato, ele tem lá uma multa por cancelamento. Então, vamos dizer que tem várias multas, depende da empresa, a multa é uma, cada empresa vai ser uma multa diferente, certo? Vai ser uma multa diferente. Só que assim, o que vai, quando que vai ser mais, quando que vai ser menos? Quanto menos ele pagou, maior vai ser o desconto. Entendeu? Quanto menos ele pagou, maior vai ser o desconto. Então, quanto mais tempo ele pagar, menor vai ser o desconto. E realmente, desde 2009, teve uma lei aí, né, do Banco Central, que antes a pessoa tinha que esperar até o fim do consórcio para receber. E dessa lei de 2009 aí, agora todos os meses tem sorteio para um cancelado. Então, todos os meses, um cancelado recebe pelo sorteio dos cancelados. Enquanto Antes isso, era só no tem final. que continuar pagando, é isso? Não. Ah, Não, o dinheiro fica pelo lá guardado menos, e você pelo recebe no menos. final. Só que você vai receber com Só desconto com- da taxa. Com Quanto desconto que é da esse taxa. desconto da taxa? Depende de cada empresa, né? Mas Depende varia de cada de quando? empresa. De quanto? De 10 a 30. Depende. Porque depende muito do prazo. Se você pagar um mês, vai ser praticamente Negócio, 30. né? Se você Negociação. pagar 5 meses, vai ser um pouquinho menos e assim por diante. Só que assim, pelo menos eu, né? Claro que imprevistos podem acontecer, mas eu já tento conversar com o cliente desde o início para entender, porque se ele pensa já em fazer e não, se não der certo eu cancelo, eu não vendo para um cliente desse. Por quê? Porque a minha empresa ela é vista por É adimplência. aquilo que você fala. Então eu não posso ter cancelamentos. Eu não posso ter cancelamentos. Eu tenho que ter a adimplência. E tudo hoje em dia, até o cliente mesmo que ele tá com o imóvel, às vezes ele fala assim: não, quer saber, o consórcio, não, deixa de pagar uma coisa, deixa de pagar o consórcio. Não, gente, não pode, tá? E assim, o consórcio é muito tranquilo, diferente do financiamento, tá? Vamos supor que aconteceu um problema, você não pode pagar esse mês. Liga pra mim e fala: Pamela, me ajuda, eu jogo pra depois. Pamela, o que você pode fazer? Eu diluo essas parcelas pra você não ter que pagar juros nem multa. Pamela, quero pagar duas de uma Se a pessoa tem vez. intenção de realmente continuar, ela vai te procurar pra ver o que você pode fazer, né? Sim, Não eu tento simplesmente fazer- deixar de pagar. Então, mas aí eu vou fazer uma Não. pergunta meio capciosa. É todo Sim. profissional que faz isso? Não. Acompanho? Não. Porque eu sei do trabalho dela, Não. porque ela tá do meu lado da minha esposa, de cara chamar ela 11 horas da manhã de domingo, Sim. porque ela se matou durante 2 meses. Ela fez uma baita cotação pra um casal aí, vamos lá. Sim. Aí o casal fechou com quem? Com o mais barato. O mais barato em questão de um valor ínfimo. Não por tem ser mais barato no meu caso, amor. Não. Ah, Ele fechou Entendeu? com outro que ele... bom, que vamos amigo, lá. Sei lá. Então, não é amigo. Se fosse amigo, ele tinha feito. Desculpa. Não estamos citando o nome Não é- de ninguém o meu aqui. nem entra valor, viu, amor? Que as tabelas são iguais. Então, mas aí ele fez o quê? Lá no outro, e o outro fez o quê? Deu de ombro. Você precisa ver o áudio que esse cara que se diz profissional mandou pra cliente, chamando ela de cara. Veja bem, eu não sei fazer isso. E a Cida colocou pra mim escutar, mas é um absurdo. Então é assim, não é todo mundo que faz. Eu tô te perguntando porque eu tô entendendo que você faz o que a maioria não faz, o que ela faz. E Entendeu, assim, Pamela? ó, por exemplo, eu não faço Tem só que a parte. acompanhar a carteira, né? Isso. Eu não É faço isso. só a parte de venda. Eu cuido do meu cliente. Isso. Hoje eu não tenho clientes, eu tenho amigos. É. Né? Todos os meus clientes se tornam amigos. Sem Por quê? Porque a dúvida. gente. Imagina. Todos os meses eu falo com clientes. Outra coisa que eu faço, tá? Gente, não é todo mundo que faz, até porque tem empresas que não pode fazer. Mas, por exemplo, eu faço as ofertas de lance dos clientes. Por quê? Porque eu entendo que você tem que trabalhar. Você não vai lembrar de parar no dia tal para poder fazer o seu lance. Então, o que eu faço? Eu paro naquele dia, te ligo, falo: e aí? Vamos ofertar o quê? Vai dar alguma coisa no seu bolso? Vamos soldar a carta? Ó, esse mês tantas pessoas deram lance. O que você acha de dar isso, de dar aquilo? Então, eu faço essa consultoria para o Importante. cliente, tá? Além de que, como eu te falei, se esse mês ele não consegue pagar, ele me liga, eu jogo para depois. E outra, eu faço toda a consultoria desde antes até a hora dele comprar o bem que ele vai comprar. Então, eu auxilio em tudo mesmo, tá? O meu cliente, justamente porque eu sei como que é. Às vezes você, que nem você na correria e trabalha e faz isso, você não vai ter tempo de fazer algumas coisas, entendeu? Com certeza. E eu tô aqui para isso, para auxiliar nessa parte aí, entendeu?